chegada a hora. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Olá, queridos, tudo bem? Hoje estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 5, nesse momento. O capítulo 5 de Mateus basicamente fala sobre o Sermão do Monte. E não é só o capítulo 5, são capítulos 5, 6 e 7 que são o Sermão do Monte. Como eu havia dito, nós vamos nos deter apenas em alguns pontos, tendo em vista a riqueza desse capítulo, tá bom? Então, o Sermão do Monte, na verdade, ele pode ser entendido como a constituição do Reino de Deus. O Brasil tem a Constituição Federal, acabamos de passar aí pela posse de um presidente, e esse presidente teve que se comprometer, né, em cumprir a Constituição do Brasil. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando nós cremos em Jesus, né, como Senhor e Salvador, quando nós decidimos sermos discípulos de Jesus, nós também juramos cumprir o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é essa constituição do discípulo de Jesus. Todo aquele que deseja ser discípulo de Jesus precisa ter intimidade com o Sermão do Monte, entender o que é o Sermão do Monte. Eu confesso para você que o tempo é muito pouco para falarmos sobre a riqueza do Sermão do Monte, mas eu destaquei alguns pontos aqui para conversar com você, tá bom? No Sermão do Monte, logo no versículo 3, fala que são bem-aventurados os pobres de espírito, ou os humildes de espírito. E às vezes a gente não entende muito bem o que é ser pobre de espírito, o que é ser humilde de espírito, né? Às vezes a gente acha que é aquela pessoa que não emite opinião sobre nada, que não se posiciona sobre nada, e não é isso, tá certo? Humilde de espírito é aquela pessoa que reconhece a sua incapacidade, né? E que ao mesmo tempo depende da onipotência de Deus, né? E a palavra diz que deles é o reino de Deus. Então os humildes de espírito são aquelas pessoas que não encontram forças em si mesmas, né? Não são aquelas pessoas que dizem eu faço, eu aconteço, eu posso, né? Não, são as pessoas que reconhecem eu não posso, mas o Espírito Santo que habita em mim pode. São aquelas pessoas que reconhecem eu não consigo, mas o Espírito Santo que habita em mim consegue. São aquelas pessoas que dizem eu não sou ninguém, mas o Espírito Santo de Deus que habita em mim me faz alguém especial. É esse o entendimento que nós temos que ter sobre sermos humildes de espírito, tá certo? Então os humildes de espírito, na verdade, são pessoas muito alegres, são pessoas muito boas de se conviver, porque elas dependem todo do Senhor, tá bom? Esse é o humilde de espírito, esse é o pobre de espírito. A palavra também nos diz que ele vai consolar aqueles que choram. E quem são esses que choram, né? Todos nós, em algum momento da vida, nós choramos, né? Por alguma razão. Muitas vezes nós choramos até por conta das más atitudes que nós temos, da desobediência que nós temos. Muitas vezes nós acabamos chorando por conta disso. Mas não é esse choro que ele promete consolar, embora ele também console, né? Quem já não foi consolado pelo Espírito Santo no momento de dor, apesar de reconhecer que errou, né? Nós somos consolados. Mas aqui o Sermão do Monte está falando sobre aqueles que choram pelos perdidos, que choram por aqueles que não creem em Deus, aqueles que choram por aqueles que vivem uma vida de pecado, são aqueles que choram pelas pessoas que vivem uma vida distante de Deus. Esses serão esses consolados que o Senhor Jesus está falando no Sermão do Monte, tá bom? Importante perceber isso. O Sermão do Monte também nos fala que os mansos receberão a terra por herança. E o que é ser manso? Né? Às vezes a gente confunde o humilde de espírito, o pobre de espírito, com uma pessoa mansa. Uma pessoa mansa não é uma pessoa que
que muitas vezes tem um temperamento calmo, tem um temperamento tranquilo. Não. A pessoa pode ter um temperamento colérico, né? Um temperamento sanguíneo, e ainda assim ser manso, esse manso que fala o Sermão do Monte. Porque o manso a que se refere Jesus é aquela pessoa que se dobra ao senhorio de Deus. É aquela pessoa que reconhece que nela não tem nada de muito especial, não tem força, mas que ela encontra tudo na força do Senhor. Né? São aquelas pessoas que têm poder sobre o seu próprio egoísmo, são aquelas pessoas que conseguem vencer as vontades próprias e fazer a vontade de Deus. Normalmente são pessoas que têm inclusive o hábito, né? Não estou dizendo que toda pessoa que faça isso seja manso, mas normalmente o manso, ele tem uma disciplina de jejum e de oração, né? Porque o jejum e a oração nos fazem sempre ficar mais dependentes do Senhor, né? Nos ajudam a fazer esse exercício da dependência do Senhor. Então é importante nós percebermos isso, né? Quem são esses mansos de coração, né? E finalmente, os misericordiosos. A palavra nos diz que os misericordiosos receberão misericórdia. E o que é ser misericordioso? A palavra misericórdia, ela pode ser entendida como alguém que coloca o coração na miséria de alguém, né? Esse termo córdia, né? Refere-se a coração, né? Por exemplo, uma pessoa que sofre de problemas de coração, as pessoas têm o costume de dizer que são cardíacos, não é isso? Justamente por conta dessa palavra, né? Então tem misericórdia, é a pessoa que coloca o seu coração na miséria do outro. E a palavra não está falando simplesmente da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus ela é independente do nosso merecimento. Nós recebemos a misericórdia de Deus apesar de não merecermos, apesar de muitas vezes nem crermos no Senhor. Ele tem misericórdia de nós e Ele continua esperando que nós atendamos o chamado dele, né? Então não é essa misericórdia que o Sermão do Monte se refere simplesmente, né? Embora isso seja também misericórdia. Mas está falando dos misericordiosos, aquelas pessoas que creem em Jesus e por crerem em Jesus, elas não imputam a pena que os seus ofensores mereceriam. Então imagine só, uma pessoa que te ofende, uma pessoa que te trata mal, uma pessoa que não te quer bem, e ainda assim você conseguir querer bem a essa pessoa, você conseguir não perseguir essa pessoa, e o que é melhor, você conseguir amar essa pessoa, né? Só te esclarecendo, o amor de Deus não é sentimento, o amor de Deus é atitude. Embora no teu sentimento, no teu coração, você não queira amar essa pessoa, quando você dobra o seu coração e decide amar aquela pessoa, você está exercendo o amor de Deus, que é o amor ágape, né? O amor ágape é esse amor que nos permite ser misericordiosos, né? Colocar o coração na miséria do outro. É interessante que ser misericordioso, né, não quer dizer que você tem que, como é que eu posso dizer, não imputar a culpa a uma pessoa por medo ou por timidez, tá bom? Se você está fazendo isso na sua vida porque está com medo da pessoa, porque é tímido, isso não é a misericórdia que fala o Sermão do Monte, tá bom? A misericórdia de que fala o Sermão do Monte é uma misericórdia deliberada. Eu tenho vontade de não imputar a pena à pessoa que me ofende, tá bom? Eu vou citar 2 exemplos maravilhosos. Jesus, enquanto estava na cruz, e a gente pode conferir isso lá em Lucas, capítulo 23, versículo 34, ele nos diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus estava na cruz, ele estava sendo humilhado, ele estava sendo ferido, ele estava sendo açoitado constantemente, humilhado ali naquela cruz, né? E olhava para todos aqueles homens que estavam ali embaixo, blasfemando, falando coisas terríveis contra ele. E Jesus se dirige a Deus e diz: Pai,
perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E aí a gente pode dizer, não, mas ele era Jesus, Jesus é Deus, ele consegue fazer isso, eu não. Mas existe um homem de Deus, também na palavra, lá em Atos, capítulo 7, versículo 60, chamado Estevão. E Estevão teve uma atitude muito semelhante à de Jesus, né? Ele pregou a palavra de Deus às pessoas que estavam ali ao redor dele, e essas pessoas o condenaram e imediatamente, sem direito nem a julgamento, essas pessoas o levaram para fora da cidade e o apedrejaram. Sabe o que Estevão disse no momento em que estava sendo apedrejado? Ele se ajoelhou e ele disse: Senhor, não os considere culpados desse pecado. Olha só a atitude de Estevão, que maravilha, não é mesmo? Então, eu espero ter contribuído, querido, para o seu crescimento espiritual, eu espero ter contribuído para que você conheça melhor ainda esse Deus que nos ama tão profundamente. Deus te abençoe e amanhã eu te vejo com o capítulo 6 de Mateus. Até mais.